Olá, boa noite. Bom domingo a todos. Boa noite a todas, todes e todos, como queiram. Sejam bem-vindos ao canal do Conta Não Sou. Muito obrigado pelas visualizações e pelas inscrições. Beleza? Agradeço. Eu queria fazer uma complementação do meu vídeo anterior. Por favor, assiste, aí você vai entender do que eu estou falando. Quando eu falei de uma aluna minha e da situação delicada que ela viveu e que acabou de alguma forma forçando com que eu também vivesse essa situação, eu estava querendo dizer que essa aluna era extremamente inteligente. O que isso significa? Significa dizer que, embora você padeça de algum tipo de distúrbio psíquico, tipo a paranoia ou mesmo a esquizofrenia, isso não determina que você seja burro, muito pelo contrário, certo? Os maiores doidos que a gente conhece são extremamente inteligentes. Por outro lado, tem gente que é burro sem ser doente, é burro mesmo, certo? Nosso tema de hoje é meios de comunicação. Então, preparem-se. Basicamente, a gente tem o rádio, a televisão e a internet, ok? No rádio, a gente tem o que a gente chama de rádio AM, que é amplitude modulada, né? Para quem mora no interior, sabe o que são ondas médias e ondas curtas. Para nós aqui dos grandes centros, a gente conhece mais FM, ou frequência modulada, né? E falemos da TV. Na TV a gente tem aberta, que é aquilo que a gente conhece, a Globo, a SBT, Record, Manchete, ou melhor, Rede TV, né? Gazeta, Bandeirantes e assim por diante. Na fechada, vou te dar um exemplo, a HBO, tá? E tem também os tais canais de streaming. O exemplo mais clássico disso é o Netflix, certo? A internet são canais independentes, fora de toda e qualquer regra, né? E que estão por aí divulgando conteúdo e influenciando pessoas, tá? Os três primeiros, ou seja, o rádio e a TV, eles, de alguma maneira, eles precisam de uma autorização do governo para operarem, certo? E esses caras, eles têm uma missão, sobretudo a TV, né? Antigamente a gente tinha novela no rádio, mas aí com o advento da imagem, as novelas passaram a ser produzidas para a TV, né? Então, o que acontece? A televisão é o que a gente chama de o meio de comunicação mais, vamos dizer assim, que mais chega às pessoas com relação a conteúdo e conteúdos mais ricos, porque esses sim tem as imagens, né? Então, é mais gostoso assistir televisão do que ouvir rádio, certo? Muito bem. A que se propõe a televisão? Ou as empresas que divulgam conteúdos pela televisão? Basicamente, a entretenimento, novelas, shows, programas ao vivo, e também a divulgação de notícias. Para isso, precisa de pessoas especializadas, de jornalismo. Precisa de jornalista para fazer esse pedaço.
Para as novelas eu tenho um ator, diretor, iluminador, diretor e assim por diante. Para o jornalismo eu preciso de jornalista. Simples assim. A questão são as pautas ou os assuntos que são publicados. E esses caras, esses assuntos, eles dependem das preferências políticas dos donos dos meios de comunicação, dos rádios e das TVs. Só para você ter uma ideia, o nosso 32º presidente da República é membro de uma família que detém um canal no estado de Alagoas e que, por coincidência, é uma retransmissora da Rede Globo. Captou a minha mensagem? É por aí, certo? Eu vou citar para você 2 eventos históricos que impactaram na vida política do nosso país. Em algum lugar do passado existiu um cara chamado Carlos Lacerda. Esse cara era jornalista e político. Era um cara do Rio de Janeiro, tá? Esse cara, ele adotou uma postura de perseguição sistemática contra Getúlio Vargas, o nosso presidente na época. Que época? Vamos acessar o Google, né? Aí você descobre. Simples assim. Quer aprender? Estuda. Mas o fato é que esse jornalista, que também era político, queria cozinhar o presidente da República. Ok? E aí o que acontece? Os fatos que ele trouxe à tona e que caíram na mídia desestabilizaram emocionalmente o presidente da República do Brasil de tal forma que ele meteu uma bala na cabeça. Foda, né? Pois é. Falando da Globo especificamente, do seu Roberto Marinho e dos seus filhos, eu já disse que eles se gabavam de ter posto um cara no poder, na presidência, e de ter tirado. Lembra? Muito bem. Dá para negar que as organizações Globo, basicamente a Rede Globo, não foi uma das atuantes contribuintes dos eventos que tiraram a Dilma Vana Rousseff do poder em 2016? Fala pra mim. Não foi? Foi, né? Eu não tô criticando a Globo. Eu adoro as novelas, adoro os seriados, adoro o jornalismo, até para criticar, né? Mas não dá para negar que eles interferiram na história do Brasil. Isso é bom por um lado, né? Porque a imprensa teve esse poder, só que ela escolheu, na minha ótica, ela escolheu o caminho errado, né? Ela ajudou a levar o nosso país ao verdadeiro caos, certo? E aí o que acontece? Eu falei para vocês que jornalismo não se faz sem jornalistas, certo? Então tá bom. Para eu definir o meu alerta a respeito dos jornalistas que se posicionam diante de uma câmera de TV ou de um microfone numa emissora de rádio, eu preciso, na minha ótica de novo, e eu respeito quem pensa diferente, eu queria tipificar alguns jornalistas que são alguns famosos, outros nem tanto, dentro de uma perspectiva, tá? E a primeira perspectiva é dos jornalistas que eu reconheço como progressistas, gente que olha para o povo e preserva ou
apoia ou divulga as ações de um governo que prioriza as necessidades do povo. Então vamos lá. O primeiro deles é um cara que hoje é com Deus, um cara chamado Paulo Henrique Amorim, tá? Esse cara levou tanta bordoada, tantas demissões na vida, tantos processos contra ele, que ele acabou infartando. Paulo Henrique Amorim, onde você estiver, obrigado por aquilo que você conseguiu fazer, certo? O outro cara é Luiz Nassif, né? Luiz Nassif tem uma história longa aí de processos na justiça também, tá? Por coisas que ele disse e que eram verdade e que ele foi processado e pouco tempo atrás é que saíram decisões favoráveis a ele, tá? O terceiro é o Bob Fernandes, também é um cara que tem um canal que eu curto muito e que vale a pena assistir. O quarto é o Juca Kfouri, né? Que na minha cabeça o único defeito dele é ser corintiano, mas tudo bem, eu respeito demais. Por último, que eu posso falar, o Caco Barcelos, né? A coisa mais legal que eu assisti de Caco Barcelos, além do Profissão Repórter que passa na Globo, foi o tom que ele deu na Eliane Cantanhede, quando ele disse que não se envolvia em determinados movimentos justamente porque ele não era militante, né? Ele só era jornalista, ele só reproduzia os fatos e deixava que os julgamentos fossem feitos por quem assistia a ele. Nossa, Caco Barcelos matou a pau, certo? Existem outros caras que eu chamaria de progressistas, mas eu escolhi só esses, tá? Vamos falar dos isentões. Os isentões tem uma galera grande. Escuta aí, tá? O primeiro deles, que até eu quero fazer uma homenagem, né? E aí não vai uma conotação de coisa ruim pro termo isentões, tá? Eu quero falar sobre Carlos Andreasa, né? Um jornalista brilhante do Rio de Janeiro que eu assisti durante muito tempo enquanto ele estava na Band News FM, mas que essa semana ele decidiu parar um pouco, descansar, refletir e definir novos projetos. Parabéns, Andreasa, sucesso. No canal que você tiver, me chama que eu vou te assistir. Felicidades, descansa aí. O segundo cara que eu chamaria de isentão é um vozinho, certo? Os ranhentos, se quiserem saber sobre a história de Paulo Francis, eles podem consultar no Google, que tá lá tudo disponível, e toda a história, né, sobre Paulo Francis. Paulo Francis era um jornalista da velha guarda, que era correspondente da Globo em Nova York, nos Estados Unidos, e que num dia, em 1997, anota essa data, anota esse ano, em 1997 ele caiu na besteira de denunciar que a diretoria da Petrobras, na época, estava saqueando a empresa em processos ilícitos de superfaturamento. O que aconteceu? Ele foi processado pela Petrobras e, dado o tamanho do processo, ele entrou num processo de estresse físico, ele acabou infartando e ele morreu. Tem o outro lado, né? O povo da imprensa vítima do sistema. Muito bem. Vamos pro próximo.
O próximo é um cara que eu gosto muito, né? Sabe? É aquela coisa assim do amor e ódio. Confesso, eu tive ódio por esse cara, mas hoje eu tenho uma admiração muito grande, eu sigo ele em tudo que é lugar e eu escuto ele. Nem sempre eu concordo, mas eu escuto, né? É um cara chamado Reinaldo Azevedo. O histórico desse cara. Esse cara trabalhava na Veja e ele ganhou dinheiro escrevendo e publicando livros sobre a trajetória do PT no poder. Tem um detalhe. Eu sei, e ele sabe, que se um dia for possível levantar todos os roubos que aconteceram na política brasileira, com certeza o PMDB de Michel Temer e do tal do Baleia Rossi, que é candidato à presidência da Câmara, quanto o Paulo Maluf do PP, do Partido Progressista, e mais o Arthur Lira, que é o outro candidato à presidência da Câmara agora, roubaram muito mais. Eu não estou dizendo que roubar é bonito, mas se eu tivesse que atacar, eu atacaria o ladrão maior e não o ladrão que estava no poder. Eu gosto do PT? Não necessariamente. E eu respeito algumas figuras do PT. Tenho um carinho grande por Eduardo Suplicy, por exemplo. Um respeito imenso a Jacques Wagner, né? E aí o que acontece, gente? Escolheram, né? O PT como a bola da vez para vender livros e revistas aos Walking Deads da direita. E aí, por conta disso, era no PT mesmo que tinha que bater. Eu acredito que o Reinaldo Azevedo, vai carregar para o resto da vida o peso na consciência de ter criado o jargão petralha, né? Porque esse cara deu start no ódio indiscriminado ao PT. E segundo, ele podia ter criado um Pepralha, um PMDB tralha, um PSDB tralha, que estavam no poder antes do PT e que roubaram tanto quanto ou até mais que o PT. De novo, eu não sou contra roubar, não, tá? Mas aí, se eu quiser denunciar, eu vou denunciar o maiorzão, né? Certo? A meleca é que não se concebe. É possível você conceber desvios de conduta de um Paulo Maluf, que é engenheiro formado no ITA, mas é impossível de conceber um desvio de conduta de um cara literalmente semi-analfabeto que fez um curso de torneiro mecânico. Eu não estou defendendo Lula, eu estou jogando na sua cara o seguinte: o ladrão formado em Harvard, em Cambridge, e o ladrão formado na Sorbonne, em Paris, é tão ladrão quanto o cara que se formou na Vila Carioca, lá no ensino fundamental. Ou não? Só porque o cara é formado em Harvard ou na Sorbonne, ele é menos ladrão do que o cara que se formou na Vila Carioca. Para pensar. Tá bom? Vamos continuar a lista? A lista dos isentões inclui também Vera Magalhães. Essa jornalista, ela foi aluna de Reinaldo Azevedo. E ela, sim, é isentona pero não mútil. E eu explico por quê. Ela é casada com um membro do PSDB. Então, só por aí a gente já fica com o pé atrás, né? Por coincidência, hoje ela comanda o programa Roda Viva da TV Cultura,
que é uma empresa de TV do governo do estado de São Paulo, que por coincidência é governado por o João Agripino Doria Júnior, aquele cara lá, o Botox, né? E aí o que acontece? Ela tem um lado bom. E que lado bom é esse? Ela abre espaço e baixa a guarda para tomar porrada. Quem assistiu o debate virtual na campanha à Prefeitura de São Paulo? O Guilherme Boulos deu uma nela que ela ficou sem rumo. E eu aplaudi. Vamos falar dos jornalistas da Globo? William Bonner e Renata Vasconcelos. Profissionalmente, a competência é indiscutível, né? Eu tenho dificuldade para me posicionar diante de vocês. Eles fazem isso há anos, então tem que respeitar, tem que dar um voto de respeito, nem tanto de credibilidade, mas de respeito, sim. Né? A questão do Jornal Nacional da Rede Globo é uma questão de quem está na tela dando a cara para bater é pau mandada de um cara chamado Ali Camel, que é o diretor de jornalismo. Só que tem um detalhe, esse cara, ele pouco aparece, mas ele também é pau mandado. Ele é pau mandado de quem? Da família Marinho, né? E a família Marinho, como eu disse para vocês, é uma família que tem as suas preferências políticas, as suas conveniências políticas, que alternam de um lado para outro, dependendo de quando e como se vai conseguir mais dinheiro. Tá? Lembra de quando teve vamos dizer assim, a explosão da Lava Jato? A Lava Jato veio à tona e eles abraçaram essa causa de olhos fechados, independentemente deles, que tem conhecimento, tem jornalista focado em direito, né? Independentemente do processo legal ter sido adequadamente conduzido por parte do judiciário brasileiro. Eles passaram pano nisso e venderam isso como uma tragédia mexicana, retratando uma tragédia, um golpe, com consequências para o nosso país. Até hoje, de 2015 até hoje, nós vivemos em cima de uma novela chamada Pesadelo Tupiniquim. Eu não acredito que o Bonner e que a Renata Vasconcelos sejam responsáveis por isso, mas eu entendo que eles, enquanto profissionais, eles são coniventes com isso, até para poder garantir os salários deles. Não me interessa quanto eu sei que é muito, ok? Fechou aí os isentões? Vamos falar da escória. Eu chamo de escória do jornalismo os mensageiros daquela fumaça que sai do esgoto das trevas, né? E aí eu não quero falar de ordem de grandeza, nem de poder letal que estes seres abomináveis podem produzir na sociedade brasileira. A primeira vítima do meu comentário é um cara chamado Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa é jornalista, é historiador, ele é ex-colunista da Folha, ex-funcionário da Jovem Pan e ex-bandeirantes. Hoje ele está aí numa vibe meio independente, né? Mas ele ganhou muito dinheiro escrevendo e produzindo e vendendo livros, atacando sistematicamente o Partido dos Trabalhadores, ou a esquerda de forma geral.
né? Ok? Eu me lembro bem de quando o Sérgio Moro, estuprando o Código de Processo Penal, levou o Lula para uma condução coercitiva. Ele ficou retido no aeroporto, foi conduzido da casa dele para o aeroporto de Congonhas para ser interrogado. Alguém lembra disso? Eu não esqueço. Gente, Marco Antônio Villa e a Jovem Pan, o grupo lá do Tutinha, deu o microfone para o Marco Antônio Villa fazer um troço tão esfuziante, tão empolgante em cima de um ato ilícito do Sérgio Moro, que mais parecia uma hipotética vitória de 7-1 do Brasil contra a Alemanha em decisão de Copa do Mundo. Eu não esqueço disso. Por conta disso, ele não tem o menor apreço meu. Ainda que hoje, atualmente, ele venha com um papinho mole para as forças progressistas, dizendo que, eventualmente, num debate entre o Bolso Asno e o Ciro Gomes, o Bolso Asno seria triturado. Amiguinho, agora não adianta mais. Você já fez a merda? Já foi, certo? Eu entendo que todo jornalista ou toda pessoa que se posiciona diante de um microfone para emanar sua voz para outrem, como diz o Renato Aragão, tem que parar para pensar, porque palavra é que nem pasta de dente, se apertou, saiu, não tem volta. Então, Marco Antônio Villa, você não sobe no meu conceito nem na próxima geração. Ponto final. A próxima, essa é divertida. Um dia, numa convenção do PSDB, ela se deu ao desplante, considerando que o evento estava muito cheio, ela se deu ao desplante de dizer que havia realmente uma massa, mas uma massa cheirosa. Pensa no nojo que é isso. Eliane Cantanhede é jornalista, colunista do jornal Estado de São Paulo, e ela é uma baba-ovo assumida, sem o menor escrúpulo do PSDB. Eu só vejo o que ela escreve para poder retweetar malhando, porque não é uma pessoa que você possa ouvir o que ela tem para dizer e dizer, concordo. Não dá. A menos que você seja Safra, a menos que você seja Maluf, Setúbal, ou você seja membro da família do Amador Aguiar. Aí, tudo bem, é da sua turma, normal, certo? Mas o povão, se ouvir acreditar no que ela fala, tá lascado, certo? A próxima é uma figura extremamente curiosa. Miriam Leitão. Ela é jornalista e economista da Globo. Ela já foi torturada pela ditadura militar, mas ela ganhou dinheiro escrevendo o livro endeusando Sérgio Fernando Moro. Pensa na incoerência, né? Pois é. Ainda bem que a Lava Jato e a Vaza Jato e o The Intercept, eles desmentiram essa santidade do Sérgio Moro, e aí ela ficou com a calça na mão, certo? Não tem mais o que falar. E o pior de tudo, por força das forças da Globo, ela não consegue nem dizer errei. Você já imaginou o drama que vive essa mulher?
Eu não queria estar na pele dela. Outro cara engraçado, que também é da Globo, é o tal de Merval Pereira. Esse cara é o cara que se diz conhecedor de todas as falcatruas da política que rola em Brasília. Só que ele nunca teve culhão para denunciar ninguém. Ele só fica jogando. Escória. Quer ver outro que vai na mesma vibe? Um jornalista da Rádio Bandeirantes chamado Cláudio Humberto. Esse cara, ele faz o isqueirinho. O que é fazer o isqueirinho? Aquilo que os outros dizem no esquema do não sei quem disse que não sei aonde tem feijão a não sei que preço, mas diz que o preço é contra o PT, é esse cara que ele vai dizer, ó, me dá notícia, que eu vou reproduzir. Não sei quem disse que não sei aonde tem feijão a não sei que preço e a culpa é do PT. Parabéns, Cláudio Humberto. Você vai entrar para a história como o assessor de imprensa do Fernando Collor de Mello, né? Eu não queria. Desculpa aí. Certo? Vai ganhando seu dinheiro aí na Band enquanto o povo do Brasil não concluir que você é escória. Passar bem, senhor. Falando da Jovem Pan, essa é rapidinho, dispensa qualquer comentário. A sua equipe de pseudo-jornalismo conspira sistematicamente com qualquer político que seja progressista em São Paulo. Sabotou a Marta, sabotou a Erundina, sabotou o Haddad. O Tato nem precisou ser sabotado, né? Desculpa aí, né? Mas o próprio Guilherme Boulos, o Ciro Gomes. Basta o cara falar, sou progressista, a primeira pergunta que esses infelizes fazem, mas e a Venezuela? Ah, mano, vai se catar, né? Desculpa aí. Eu não assisto. Tá? Vamos detalhar um pouquinho a Jovem Pan. Na Jovem Pan tinha ou tem, isso aí mais parece coro daquele negócio que vai e vem. Não vou falar porque senão eu vou acabar sendo bloqueado aí. Mas enfim, Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é um cara que se diz economista, se diz jornalista, se diz conservador, ele se diz tudo, mas acho que é pouco, né? A maior prova disso é que nos 2 debates que ele fez com o Ciro Gomes, ele tomou 2 toim e aí perdeu o rumo. O problema é que ele fala muita abobrinha. Se você procurar os vídeos dele na internet, você vê, coisas assim do arco da velha. Do arco da velha, para ser mais explícito. Esse cara, só os Walking Deads de direita assistem. Por quê? Porque combinam na insanidade. Beleza? Falta pouquinho. O próximo da turma da Jovem Pan é... Ai, minha paranoia elítica. Augusto Nunes, ex-colunista da Veja e membro da Jovem Pan. Diz que agora ele vai também ser diretor na Record. A maior proeza, o fato mais relevante que esse infeliz fez na vida foi dar um tapa no Glenn Greenwald, ao vivo no programa Pânico. Não dá para escutar esse cara. E não dá por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro pode defecar na boca dele
e ele vai continuar rindo e aplaudindo. Desculpa o termo pesado, mas essa é a verdade. Ele não faz outra coisa a não ser arrumar argumentos para passar pano nas melecas que aquela coisa que está na presidência da República faz. Coisas essas que prejudicam o povo do Brasil. Então, escória. Seguindo a lista, faltam dois. Eu quero falar de Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, ex-colunista da Veja. Você percebe que a Veja é, ou na verdade a editora Abril, aliás, teve um negócio muito desagradável. Eu fui na casa de uma pessoa, eu nunca tinha ido, né? E aí começou a falar alguma coisa na área da política e caíram na besteira de me perguntar o que eu achava. E eu disse, seria bom que a editora Abril parasse de editar a revista Veja, ou que ela fosse falar sobre astrologia, sobre culinária e tudo mais, porque o que eu vi nos banners nos aeroportos do Brasil, numa conspiração odienta contra as forças progressistas do Brasil, só me fazem entender que não era jornalismo, era uma necessidade de continuar recebendo recursos de um governo de direita. E isso, de novo, não é jornalismo, isso é canalice, né? E eu disse que das duas uma, ou a Veja mudaria o foco, ou o prédio da editora Abril poderia se implodir por um acidente da natureza. E aí a dona da casa, a anfitriã, era da equipe de jornalismo da editora Abril. E aí eu não soube onde enfiar a minha cara, mas eu sustentei a minha argumentação, né? Voltando a falar de Joyce Hasselman. Joyce Hasselman navegou pela escória do jornalismo brasileiro, Veja, Jovem Pan, e aí ela se candidatou a deputada federal por São Paulo naquela onda de terror que aconteceu em 2018. Ela caiu do cavalo quando ela achou que os votos que ela teve para deputada seriam suficientes para ela se eleger prefeita de São Paulo. Se ferrou. Eu aplaudi, né? Eu espero que ela termine o mandato dela, e considerando que a onda de terror que rolou em 2018 não vai continuar, ela não vai ser reeleita e ela vai ter toda a oportunidade do mundo de voltar a plagiar matérias dos colegas, como foi comprovado pela justiça. Escória, né? Para terminar, sem querer tomar o tempo de vocês, mas já tomando, a gente precisa falar de um cara chamado Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é ex-Globo, baba-ovo de milico. Ele foi assessor de imprensa, o porta-voz do último presidente da ditadura militar, chamado João Batista de Figueiredo, e que, para não perder o costume, ele baba-ovo do Bolsoasmo, né? Só para você ter uma ideia, ele chega até o ponto de dizer que cloroquina de repente faz bem para combater a Covid, né? É o tipo de coisa que a gente não enxerga como jornalismo. Isso aí é subserviência sem vergonha. Escória, tá? Para fechar o nosso vídeo, a gente tem que lembrar que tem outras mídias disponíveis na internet com outros profissionais, tanto profissionais progressistas quanto profissionais
isentões quanto profissionais, né, pseudos profissionais que fazem parte da escória, né? A minha dica é para você ficar alerta com a imprensa, né? A imprensa, ela tem um poder muito grande e com esse poder ela pode ajudar a construir um país melhor, mas ela pode destruir e destruir feio, como aconteceu desde 2015, né? Precisa lembrar disso, tá? Para quem venceu, só para voltar um termo, vocês lembram 2018? Aí a gente fecha. 2018, a Globo lançou aquele quiz, aquela enquete, o que você espera para o Brasil do futuro? E aí a maioria das respostas do povo brasileiro em todos os cantos do país foi: eu espero que o Brasil no futuro não tenha mais corrupção. Beleza. Quem venceu em 2018 foi um cara que tinha essa bandeira da luta contra a corrupção. Só que ele tinha e tem relações com corruptos e com milicianos. A Globo sabe e a Globo não divulgou antes dele ser eleito ali durante a campanha. A Globo ficou na moita esperando para ver o que ia acontecer. Omissão. Uma das atitudes da imprensa também pode ser a omissão. Então, a minha recomendação é a seguinte: primeiro, ficar alerta, ficar atento. Segunda, pesquisar. A terceira, estudar muito. História do Brasil, história geral, tomar suas conclusões, né? E qualquer ameaça à democracia que você perceber, você se manifestar. Se manifeste de forma ordeira, mas aguerrida. Não pode deixar que a fumaça do esgoto das trevas se propague e contamine os desavisados. Entendeu? Uma boa noite para você. Se você curtiu esse longo vídeo, você, por favor, se inscreve, compartilha e a gente se vê amanhã. Muito obrigado. Fui.